Olá, meus amigos, boa noite. Desculpe os 5 minutinhos de atraso. Eu estava respondendo as perguntas de vocês nas caixinhas na caixinha de perguntas, né? E acabei de tomar um banho ali e voltei. Tem uma água no corpo aqui para poder conversar com vocês. Tudo bem? Tem muita gente entrando aqui. Miguelzinho Júnior, boa noite, Miguel, e outras pessoas também. Adriana. Nós temos Jota, que está aqui também, Elizabeth Moa, muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Hoje nós vamos conversar um assunto muito interessante sobre as tentações de Jesus e as nossas tentações, né? Jesus no deserto da tentação. O que a gente pode aprender dessa história de Jesus ali a partir da arqueologia, do contexto da época, né? Será que dá para falar alguma coisa do ponto de vista histórico ou contextual? Eu tenho apenas alguns recadinhos primeiro para dar para vocês aqui. Obrigado, eu estou recebendo tanto coraçãozinho branco aqui, eu fico feliz com isso. Antes que eu entre bem no assunto aqui, aperta esse aviãozinho aí e chama outras pessoas para participar da nossa live aqui, tá bom? Eu tenho um assunto muito importante para todos vocês. Também fiquem atentos às caixinhas de perguntas lá, porque eu estou respondendo várias perguntas sobre a Semana Bíblia 3D, também sobre a questão do certificado, como é que você faz para pegar o certificado que nós prometemos. E vou falar agora e depois vou repetir também. Muita gente está perguntando assim, Rodrigo, mas por que agora tem um curso pago aí? Tudo que você deu na internet até hoje foi de graça, foi free, e continua de certa forma sendo, sabe por quê? Esse curso que nós estamos fazendo agora, Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva, é uma maneira de, letra A, otimizar o meu trabalho para atender vocês. Imagina, são muitas pessoas. Como é que eu posso dar atendimento a todos, mentoria para todos? Então, o NASP, junto com uma equipe que eles contrataram, ajudaram a organizar melhor essa mentoria. E a melhor maneira disso é através de um curso, tá certo? Nem todo mundo tem condição de vir ao NASP e estudar comigo em sala. Então, através de um curso pela internet, eu posso chegar até você, mesmo que você esteja até fora do Brasil, viu? Até para quem está fora do Brasil, eu pensei que era só no Brasil, mas até para quem está fora do Brasil, há como participar do curso Mentoria de Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva. E o que você estará pagando nesse curso, além de eu poder estar com você estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Eu sempre brinco que o acervo que nós temos lá no NASP é como se fosse uma Ferrari sem garagem. Hoje mesmo eu gravei um story na porta do museu ali para incentivar você a participar. Então esse curso aqui é um investimento que você faz em si mesmo, e também nesse empreendimento cultural do NASP, que é o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, com um acervo maravilhoso, mais de 2.000 peças, 98% delas, eu posso dizer, originais, vindas de Israel, com certificado, de outros países ali, trazendo um pouquinho da Terra Santa até o Brasil. E você fala, puxa vida, eu fiz o curso com o Rodrigo Silva e ainda ajudei na construção do museu. Eu poderia muito bem não fazer esse curso e o meu salário do NASP está garantido ali, só com as aulas que eu dou no NASP, mas eu fiquei feliz que o NASP me permitiu fazer esse curso para vocês, tá certo? Agora, abrindo o coração aqui, é a primeira vez que eu faço um curso dessa natureza e coloco propaganda. Eu não sei quando eu vou fazer outro, não posso prometer, não posso garantir. Eu sou um funcionário do NASP, eu trabalho para o NASP. Não sei se eles vão permitir outro curso, porque esse curso aqui está sendo dado com as minhas aulas lá. Não posso faltar as aulas do NASP. Então não sei quando é que eu vou dar outro curso deles. Então se você quer aproveitar a oportunidade para que eu possa ser o seu mentor, é agora, tá bom? Ah, mas será que você não vai ter outro ano que vem? Não sei. Depende do NASP, depende da minha agenda, que é complicada. Dessa vez nós já fizemos um arranjo para que eu pudesse estar com vocês. Aí o pessoal me informou também que as inscrições são até sexta-feira. Eu não sei que horas na sexta-feira, mas na sexta-feira eu vou encerrar as inscrições desse curso. Então é a sua chance. E de quebra, para incentivar você a fazer esse curso, Mentoria de Arqueologia com o Rodrigo Silva, eu conversei com o pessoal ali e tal, e a gente conseguiu alguns mimos para você. Quer saber quais? Bom, se você se inscrever no curso, você poderá estar concorrendo, eu vou começar de trás para frente,
a um kit com os meus últimos livros que eu publiquei. Tá bom? Escavando a Verdade, o Ceticismo da Fé, a Bíblia de Aleph a Ômega, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Você pode ganhar um kit com todos os meus livros ali, autografado e enviado até sua casa. Ou também você pode ganhar uma bolsa de estudos 100% para fazer a pós-graduação em Arqueologia no NASP. Ou ainda você pode ganhar uma viagem comigo pelo Oriente Médio. Aí vai ser melhor ainda, que além de você ter a mentoria pela internet, você vai ter uma mentoria ao vivo e a cores lá onde a história bíblica aconteceu. Entenderam? Então, explicando que muita gente, puxa vida, mas o Rodrigo, que decepção, agora o Rodrigo ficou mercantilista, tá vendendo. Não, gente. Na verdade, eu quero construir um museu e quero investir em vocês. Agora, como é que eu vou atender aí tantas pessoas que querem a minha mentoria? Então, esse foi o caminho, tá bem? Vou agradecer mais alguns que estão conosco aqui antes de desligar os nossos comentários aqui. Eu quero ganhar, Eli Fernandes. Ô Eli, então se inscreva lá, tá bom? Depois aqui nós vamos deixar na bio o link onde você pode entrar e se inscrever nesse curso. Lá tem as formas de pagamento, quantas parcelas dividem, você quer pagar pouquinho cada mês. É um curso realmente que ele vale mais do que o que você vai pagar por ele, isso eu posso te garantir. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo e eu consigo levantar um bom recurso ali para construir o museu, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho, Eli, todo mundo que está falando aqui, participem. Zezinho Souza Monte, paz, irmão, paz, Zezinho, muito obrigado, viu? Cidinha Giroto, eu quero. Então, Cidinha, também estou contando com você lá. E já pensou se você for a ganhadora da viagem comigo para o Oriente Médio? E outros mais aqui. Pastor Rodrigo, manda um abraço para Manaus. Ventura Garcia, não só o abraço, mas como as minhas orações. Nós temos orado muito por Manaus, gente, muito. Eu tenho orado por todo mundo que está com problema de Covid, eu tenho amigos pessoais. Eu perdi conhecidos para o Covid, mas nós temos orado muito para que Deus nos ajude a enfrentar tudo isso aí e sair dessa crise, tá bem? Vou participar de Boston, Renata Tavares, 76. Ô Renata, muito obrigado, tá vendo aí? Ó, tem um exemplo, a Renata falou, vou participar de Boston. Então você pode estar em Boston, eu sei que a equipe me mandou, que teve gente fazendo pergunta, olha, eu estou em Lisboa, estou em Portugal, como eu faço para participar? Dá para participar. Eu descobri isso hoje, nem eu sabia que dava para participar quem fosse de fora. Então é tranquilo. Boa noite, Rodrigo, Cláudio e Milena de Belfort Roxo. Muito boa noite, meus queridos. Eu espero tê-los aqui, ó. Me leva para Israel com o senhor, pastor. Quem pediu aqui foi o Fábio André Dias. Ô, Fábio, eu gostaria de levar todos, mas dá para levar pelo menos um ou uma. Quem ganhar aí o sorteio vai poder ir comigo. Talvez vai ser o Oriente Médio, tá bom? Nós vamos ver qual o local, porque tá dependendo também da liberação da vacina, vocês sabem. Essa viagem, ela está condicionada a resolvermos o problema da vacina. Porque hoje, por exemplo, eu não estou podendo entrar em Israel, temos que esperar a vacinação. Mas uma vez que você ganhar, é só a questão da gente agendar data e tudo mais aí, tá bom? Vamos ver quem mais aqui, que tá mandando aqui abraço. Manda um abraço para Porto Alegre, a Clécia Bercai. Tudo bem, não posso ser boca aberta, como dizem os gaúchos, então meu abraço para Porto Alegre, meus queridos aí. Como faço para entender melhor sobre o curso? Pati Santos. Pati, entra no link que a gente vai deixar aqui na minha bio e ali você vai ter todas as informações, tá bom? Na bio lá tem o link, mas entra só depois que terminar a live. Agora eu quero você aqui comigo, tá bom? Itaboraí tá ligadinha, Cleide Rodrigues, obrigado. Estou no Panamá, Maria da Penha Zene, olha gente, Panamá, Estados Unidos, Portugal. Eu estou muito feliz, sabe? Esse curso vai ajudar muita gente. E eu vou ter o privilégio de poder falar que eu sou um professor internacional, porque eu vou ter alunos em vários lugares aí nesse curso de mentoria em arqueologia bíblica. O curso terá videoaulas, mas terá também a mentoria comigo ao vivo, tá bem? Todo mês ali, em alguns dias da semana, nós vamos ter ali, eu vou abrir o meu Zoom e o seu rostinho vai estar lá pra gente conversar e você vai poder fazer pergunta, tudo direitinho, tá bom? Muito bem, meus queridos, então eu conto com vocês aqui. Buenas noches, saludos desde Buenos Aires. Yamil Drogo, buenas noches, mi hermano, que Dios le bendiga mucho. Embora o curso vai ser em português, mas eu acho que dá para os irmãos de habla hispana entender, tá bom? Boa noite de Portugal, Iana. Gente, quanta gente, Camaçari também aqui, tem alguém de Camaçari aqui na Bahia, Maria.
Osasco. Gente, muito obrigado a todos vocês, tá bem? E eu conto com a sua participação, sua divulgação nesse curso. Eu vou ser o seu mentor. Eu quero pegar tudo o que eu sei de arqueologia e ensinar para você, sem você precisar sair de casa. E em contrapartida, você sabe que está tendo conhecimento e ainda vai poder ajudar na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Quando o museu estiver pronto e inaugurado, você vai falar assim, pois é, a minha mensalidade ajudou, mensalidade ou a inscrição ali, se você quiser dividir ou pagar de uma vez, ajudou a construir um pedacinho daquele prédio ali. E de quebra, você ainda pode concorrer aí a uma viagem comigo para o Oriente Médio, a um kit dos meus livros ou a uma bolsa de estudos no NASP na pós-graduação em arqueologia. Vou pedir licença agora para desativar aqui os canais, os comentários, melhor dizendo. Bom, prontinho. Vamos então agora à palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque nós vamos agora estudar a Tua Bíblia com milhares de pessoas que já estão começando a ligar aqui na nossa live. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu tenho conversado muito sobre psicologia com amigos da área de saúde mental e eu tenho visto como as pessoas às vezes são presas, prisioneiras de uma biografia que o outro escreveu para ele. É como se a vida fosse uma novela, mas você não escreveu o script. Alguém que escreveu como é que você deveria atuar, que personagem você deveria ser, e você acaba caindo naquela representação e não sendo você mesmo. E eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu posso imaginar que eu estou nesse momento falando para pessoas que talvez estejam pensando assim, a minha vida toda foi representando o papel que a minha mãe escreveu para mim. Eu não sou feliz com o que fizeram comigo. Às vezes alguns têm um papel assim de ser certinho demais, porque a família cobrava demais. Outros têm o papel de ser um perdedor, porque desde pequeno ouviu a mãe, o pai, as pessoas falando, você é um perdedor, você é um desastrado, você não vale nada. Tudo que você põe a mão quebra. Que desastrado. E aí? Como é que nós fazemos quando essa biografia é contada a nosso respeito? Jesus também passou por isso? Deixe-me contar para você um episódio muito curioso que aconteceu comigo. Há muitos anos, quando estava tendo nos Estados Unidos aquela onda do politicamente correto. Isso está chegando no Brasil agora, mas na América, pelo menos há uns 15 anos, já tinha isso. E lá, como está acontecendo no Brasil, começou a ter um exagero do politicamente correto. Ninguém queria ofender ninguém. Eu me lembro que uma vez eu cumprimentei aos irmãos num púlpito e eu falei, eu cumprimentei a todos, good morning, que era no amanhã, e falei brethren. E brethren é um nome genérico para irmãos e irmãs. E alguém depois americano me corrigiu, não fale assim não. Eu pensei, mas eu estou cometendo um erro. Ele falou, não, porque agora o correto é falar brothers and sisters. Já pensou? Nessa época, tinham até lançado uma Bíblia nos Estados Unidos, uma Bíblia politicamente correta, na linguagem politicamente correta, e a Bíblia trazia o Pai Nosso assim, Pai e Mãe Nosso que estão nos céus, porque chamar Deus só de Pai era, de certa forma, uma segregação das mulheres, era uma exclusão das mulheres, então tinha que chamar Deus de Pai e Mãe. Já pensou? E nessa onda do politicamente correto, eu vi no aeroporto, lá de Chicago, uma livraria e tinha um livro chamado A Verdadeira História dos Três Porquinhos, na ótica do lobo. Uma versão politicamente correta de uma fábula infantil. John Sieska, o nome do autor. Gente, eu estava esperando o voo ali, peguei o livro e comecei a folhear. Vocês conhecem a história clássica dos Três Porquinhos e o Lobo Mau. Eram três porquinhos, cada um tinha uma casa de palha, uma casa de madeira, uma casa de alvenaria. O lobo chegou, soprou a primeira casa, ela caiu, soprou a segunda, ela caiu, a terceira ele não conseguiu derrubar e os porquinhos acabam vencendo o famigerado lobo mau. Mas, nesse livro de John Sieska, ele começa no prefácio dizendo que, pela linguagem politicamente correta, não é certo nem ético ficar tratando o lobo como lobo mau. O lobo não é mau, o lobo é bonzinho. O lobo é uma vítima da sociedade. Parece até que estou falando de situações de hoje, mas não, isso tem mais de 15 anos. E ele falou, vou contar para vocês a verdadeira história dos três porquinhos na ótica do lobo. Aí ele começa, eu sou o lobo bom, vulgo lobo mau.
Eu moro com a minha mãezinha e ela, tadinha, tem problema de asma. E perto de nós moram 3 porcos. Um que é rico, por isso mora em casa de alvenaria. Um que é mais ou menos, mora em casa de madeira. E um outro que não gosta de trabalhar, não faz nada, bem vagabundo, por isso muito pobre, que mora numa casa de palha. Esses 2 da casa de palha e de madeira estavam tramando para morar de favor na casa do irmão rico de alvenaria. Aí um dia eu dei a chance que eles precisavam. Eu fui buscar um pouquinho de açúcar para fazer um chazinho para minha mãe, que estava passando mal, e quando eu bati na porta do primeiro, como eu tenho asma, eu fiquei ofegante, ele derrubou sua própria casa, colocou a culpa em mim, correu para a casa do outro, o segundo também derrubou a sua casa, colocando a culpa na minha asma, e o terceiro comprou a ideia, e você sabe o resto da história. Eu passei para a história como lobo mau. Mas eu sou um lobo bom, que só queria um pouquinho de açúcar para fazer chá para minha mãezinha e sofria de asma. Depois o meu voo chegou e eu nem continuei lendo o livro ali, era todo ilustrado. Mas eu comecei a pensar naquilo ali. Ninguém acreditaria na versão do lobo em se tratando de uma fábula infantil. Mas, falando da vida real, será que nós muitas vezes não temos também a nossa vida, a nossa história recontada na ótica do lobo? Só que bem diferente dessa crônica bem-humorada de João Ciesca, na ótica do lobo mau da nossa vida, estou falando do diabo, a nossa história é muito bem contada. Ele tem argumentos muito bons para apresentar contra nós. E ele sempre está recontando a sua história. Você aí que está me ouvindo, na ótica dele. E Jesus também teve isso. Jesus teve a sua história contada na ótica do lobo, com argumentos muito bons. E eu que sou uma pessoa que admiro bons argumentos, intelectualidade, eu fiquei pasmo ao ver como o diabo é lógico e intelectual nas argumentações dele, e talvez ele está usando essa argumentação com você. Se você tiver uma Bíblia aí perto, porque eu sei que o celular talvez você está usando para ouvir a minha live aqui, abra a Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou ler com você aqui essa questão da tentação de Jesus. A Bíblia diz assim: a seguir, depois de ter sido batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, isso aqui já começa a soar estranho para mim. Jesus tinha acabado de ser batizado. E já que eu tenho que falar aqui da cultura do Oriente Médio, da geografia para facilitar o entendimento do texto bíblico, como nós fizemos na Semana Bíblia 3D, eu vou falar aqui da geografia. Hoje, 65% mais ou menos de Israel é desértico. São desertos. Tá bom? Deserto. Você tem o deserto do Negev, você tem o deserto de Arava e você tem o deserto da Judeia. Os 3 principais desertos de Israel. Arava, Negev, e que fica mais ao sul, por isso que a palavra Negev em hebraico significa sul, e Arava. Araba melhor. Né? Arava é amor. Araba é o nome do deserto. Jesus ficou no deserto da Judeia. E quando eu vou com os grupos ali, e se você for comigo, você vai conhecer esse lugar, quando tem um lugar onde eles mostram um sítio batismal lá no Yardenit, lá no norte, na Galileia. É muito bonitinho lá, florido, tudo limpinho. Só que eu falo com o pessoal, não foi aqui que Jesus foi batizado. Lá é o Rio Jordão, mas não foi aqui. Vocês querem conhecer onde Jesus foi batizado? Aí geralmente eu levo o grupo num lugar chamado Kaiser Yehud, que fica ao sul, de frente do deserto da Judeia. E esse lugar faz fronteira com a Jordânia. É um lugar feio, no meio do deserto. O rio lá é lamacento, ele é mais estreito. E foi próximo dali que aconteceram alguns episódios bíblicos interessantes, perto desse local onde eu levo ali na Judeia. Foi próximo dali que Josué atravessou o rio Jordão com o povo e deu de cara com Jericó, com quem ele batalhou. Foi próximo dali que Naamã foi mergulhado para curar da lepra. E você lembra do episódio de Naamã, ele fala o seguinte: puxa vida, eu tenho tantos rios bonitos lá de onde eu vim, na Síria, e eu vou mergulhar nesse rio lamacento aqui. E ali você entende isso, porque o rio é lamacento mesmo. E em terceiro lugar, ali você tem, na minha opinião, o local mais provável do batismo de Jesus. E quando você sai da água do rio,
você dá de cara para o deserto. Se a gente sair da água do rio ali, onde o rio tem, eu ando talvez uns 500 metros, meio quilômetro, ou quase 1 quilômetro, vamos colocar quase 1 quilômetro, eu já estou no deserto. O rio vai se afastando e eu já vejo o deserto e próximo algumas montanhas que tem ali, que até são apelidadas de Monte da Quarentena, porque são os montes mais altos que tem ali na região. E alguns presumem que foi ali que o diabo levou Jesus, que nós vamos chegar a esse ponto, diz que ele levou Jesus a um monte muito alto, onde ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas isso aí está lá na frente. Vamos voltar. Esse lugar inóspito me faz entender geograficamente esse texto de Jesus. Porque quando Jesus saiu da água, logo ele já estava no deserto. E realmente bate com o que está aqui. É lógico que, imediatamente, entre ele sair da água e o deserto, teve pelo menos uns 2 dias. Porque a Bíblia fala que Jesus, no Evangelho de João, fala que ele foi batizado por João Batista. Depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi para uma casa que ele estava morando. Provavelmente a casa deveria ser do outro lado, em Betânia, do lado do Jordânia hoje. Porque ali tinha casas, do lado de cá em Israel não havia casas, havia vilas ali. Então Jesus deve ter morado, alugado alguma casa ali. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? Eles perguntam, Rabi, onde é que o senhor está morando? Ele fala, venham e vejam. Eles foram para a casa que Jesus estava morando, então era do outro lado do rio. Interessante, Jesus morou onde hoje é a Jordânia. Então uns 2, 3 dias depois, Jesus se despediu desses discípulos, passou para o lado de cá, entrando novamente no Rio Jordão, porque você tem que passar pelo rio, e já deu de cara com o deserto. Qual é a sensação? Gente, quando a gente está ali no deserto, eu entro no rio, é gostosa, água fresquinha, principalmente quando eu vou no verão, lá em julho. Quando você sai, é um calor, eu estou falando um calor de 38 graus, 40 graus, o deserto da Judéia é muito quente. É quente demais da conta. Se você anda com um carro e abre o vidro, o vento vem quente. É muito quente ali. Você não faz ideia. E Jesus sai, atravessa o Jordão, feliz, e vai para o deserto, e o Espírito o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que isso? Falando ainda do contexto do Oriente Médio, olha como é que esse texto agora fica mais claro para a gente. E é isso que eu quero sempre passar para vocês, gente. Como nesse curso aí, Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva. Porque em passando essas informações, eu sei que o texto bíblico vai ficar mais claro para você, mais palatável. Alguém pode falar assim, mas Rodrigo, quer dizer que se eu não conheço nada disso, eu não posso interpretar a Bíblia? Pode, claro que pode. Mas eu vou fazer uma comparação e você vai entender. Você pode ir de Campinas para São Paulo num carro, num Gol velho, sem ar-condicionado, num dia que estiver muito quente? Pode. Você chega a São Paulo, mas não é mais confortável ir num Honda Civic com ar-condicionado e um som ambiente ali? Não é mais confortável, não é mais seguro num Honda Civic? É lógico que é. Então entenda que isso que eu estou dando para você é uma melhoria do seu carro, do seu automóvel, para você chegar com mais conforto e segurança em São Paulo, nessa comparação, tá bem? E por que eu faço isso? Porque Deus me deu, eu tenho que passar para vocês, tá certo? E você também pode ajudar a construir lá o museu do NASP. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Eu conversei com um rabino uma vez lá em Israel e uma coisa que me chamou a atenção, que existem algumas palavras em hebraico bíblico para deserto. No hebraico moderno também. Mas uma palavra que me chamou a atenção para deserto em hebraico é a palavra midavar. Midavar. Midavar literalmente significa em hebraico mi, com, é a preposição. Davar, palavra. Então, traduzindo ao pé da letra, deserto ou midavar em hebraico significa com a palavra, encontro com a palavra, estar com a palavra. Aí eu perguntei a um judeu, por que vocês chamam deserto de midavar? Encontro com a palavra. Gente, a resposta que ele me deu foi sensacional. Quer saber qual? Ele falou assim, é que o deserto, Rodrigo, é o único lugar silencioso bastante e de provação o bastante para que você possa ouvir a voz de Deus sem o ruído e o conforto da cidade. Interessante, né? Sem o ruído e o conforto da cidade.
Eu acabei de falar para vocês numa comparação que eu gostaria de criar um conforto para você chegar mais rápido em São Paulo, na minha analogia do carro. Mas muitas coisas da vida eu aprendo, muitas é quando eu leio a Bíblia assim, exegeticamente, arqueologicamente, com contexto para passar para as pessoas. Mas muitas coisas eu leio na vida, no dia a dia. E aí eu percebi, realmente, o deserto é um lugar silencioso e ao mesmo tempo de provação. Porque ali, meus queridos, toda vez que eu estive no deserto, eu nunca estive no deserto sozinho. Todas as vezes que eu estive no deserto, foi com um guia, com alguém, porque você cair sozinho naquilo ali, você morre em menos de uma semana, a menos que você saiba andar naquilo ali. É muito complicado. Eu me lembro uma vez que eu estava no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, e à noite a gente deitou assim no chão, e eu comecei a ver as estrelas no céu. Gente, que coisa maravilhosa. Nem quando eu fui ao planetário, lá em Washington, eu vi tantas estrelas como eu vi naquele dia ali. Parecia que alguém tinha jogado um monte de tinta no céu assim. E quando o sujeito que estava comigo desligou a caminhonete que a gente estava, gente, que breu. Não dava para ver nada. Eu não vi o meu colega, eu não via nada, só vi o céu. Muito lindo e ao mesmo tempo muito assustador. E eu comecei a entender a partir da resposta do judeu, das vezes que eu passei no deserto, da geografia do deserto, por que na Bíblia, sempre que Deus está preparando um homem ou uma mulher para uma grande missão, Deus acaba movimentando os elementos da história para jogar essa pessoa num deserto. Veja se não é assim. Abraão, para chegar na terra prometida, ele teve que passar por um deserto. Porque quando você pega o mapa, Abraão veio lá de Padã Arã, passou pela Síria, veio aqui por trás, depois veio parar no deserto. A própria cidade de Canaã era um deserto que os judeus tinham que transformar, os hebreus tinham que transformar. Vamos mais adiante. Jacó, quando estava lutando com o anjo, quando estava fugindo do seu irmão, ele teve que passar um tempo no deserto. E às vezes isolado. Às vezes em conjunto, às vezes isolado. Há momentos em que Abraão passou pelo deserto com sua família, mas houve momentos que ele teve que estar sozinho no deserto, ele e Deus. Lembra quando ele foi sacrificar Isaac? Outro exemplo, Moisés. Deus queria preparar Moisés para uma grande missão. Tirou Moisés do conforto do Egito e levou Moisés 40 anos no deserto, para que ele pudesse aprender muita coisa e desaprender muita coisa. Elias, quando falou que não choveria em Israel e ele foge da Jezabel, ele vai parar lá no deserto do Horebe, lá no atual Egito. O próprio povo de Deus é descrito em Apocalipse capítulo 12 como sendo uma mulher vestida de sol que passa 1260 anos ou dias proféticos no deserto. E para terminar meus exemplos aqui, Paulo, que quando converteu foi ficar 3 anos no deserto da Arábia. Então eu vejo essa dinâmica bíblica de sempre a pessoa, antes de agir como Deus a chamou, ele vai para o deserto. Foi assim com Paulo, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, é assim com a igreja remanescente, é assim com Jesus. Agora, quando a gente lê isso no grego, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, eu tenho que lembrar que o grego é uma tradução da língua aramaica que Jesus falava. E no aramaico não há o sentido de Deus permitiu. Tudo que Deus não impede é como se ele fizesse. E no jeito de falar em aramaico, por isso que está falando aqui, ele levou para ser tentado pelo diabo. Mas quando você lê isso aqui, retraduzindo para o grego e para o aramaico, o que dá a entender literalmente é o seguinte: Jesus foi para o deserto sob o Espírito de Deus e acabou ficando sob o diabo. Quando eu vejo isso aqui saltando da língua original, eu entendo a decepção que está descrita nesse texto aqui. Tem uma coisa que a gente usa muito para estudar personagens do passado, é chamada de psicobiografia. Não confunda psicobiografia com psicografia. Tá? Psicografia é coisa dos espíritas, é outra coisa. A psicobiografia é quando os historiadores dialogam com especialistas em saúde mental, em saúde comportamental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e eles começam a pegar tudo que você pode levantar da vida, das vicissitudes, dos comportamentos de um personagem do passado e tenta fazer uma análise biográfica
da vida dele e das ações dele, do que aconteceu com ele. Augusto Cury fez mais ou menos isso quando ele escreveu o livro Análise da Inteligência de Cristo, não é? Aliás, eu estou muito feliz que o próprio Augusto Cury está mandando para mim os livros dele autografados, e se ele e a esposa estiverem assistindo aqui, eu já deixo muito obrigado aos queridos, viu? Porque eu sei que vocês estão mandando os livros para mim aí. Muito obrigado. Por isso Jesus, vamos fazer agora uma análise psicobiográfica de Jesus. Imagina Jesus sendo batizado. Ele saiu da água, o Espírito de Deus pousou sobre ele como uma pomba e ele ouviu a própria voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer." Está aqui em Mateus capítulo 3, versículo 17 e 18. Agora imagina só Jesus recebendo aquela voz do Pai. Sabe por quê? Jesus, quando veio para a Terra, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que quando Jesus nasceu aqui, Jesus sabia que ele era Deus? Você já parou para fazer essa pergunta? Será que Jesus já nasceu sabendo tudo? É interessante porque a Bíblia fala que Jesus nasceu como uma criança normal. Ele nasceu de Maria, ela era virgem, é claro, mas o nascimento de Jesus se deu de forma assim como qualquer criança nasce nesse mundo. Jesus nasceu com o Espírito Santo, mas ele teve que crescer. Jesus teve que aprender. A Bíblia fala que Jesus foi circuncidado. A Bíblia fala que Jesus tinha medo, que ele deixou a cruz cair. Ou seja, a Bíblia fala que a despeito de Jesus ser o Filho de Deus, aqui na Terra, ele viveu como qualquer ser humano pode viver se estiver agarrado com o Pai. Isso é muito interessante. Jesus teve medo, Jesus teve frio, Jesus teve fome, Jesus provavelmente teve dor de cabeça, Jesus podia bater o dedão do pé numa pedra e sentir dor. Ou seja, segundo o Evangelho de João, ele se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas dores, porque ele foi tentado em todas as coisas. Se Jesus não sofreu nenhuma farpa que nós seres humanos sofremos, se foi tudo um teatro, então ele não é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele não sofreu exatamente como nós sofremos. Então Jesus sofreu na carne. Eu sei que alguém pode falar assim: tá, Rodrigo, mas vem cá, Jesus nunca foi estuprado, então ele não sabe qual que é a dor de uma mulher estuprada. Deixa eu dizer para você, eu sempre falo com as pessoas, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Basta você sentir uma dor profunda, isso já lhe dá autoridade para entender a dor do outro, mesmo que não foi exatamente a dele. E Jesus sofreu na base o pecado, porque ele, vivendo em forma de Deus, ele agora conheceu uma realidade oposta à que ele vivia. Jesus sentiu, experimentou a fome, e com um agravante muito sério, bastava ele fazer assim, e ele estaria aliviado. Então Jesus, enquanto criança, ele teve que aprender pela fé que ele era o Filho de Deus. Maria certamente ensinava para ele a história do anjo, José também deve ter falado. Jesus, eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso, Jesus foi objeto de escárnio dos seus irmãos, de bullying, de sofrimento. E ele sabia que era o Filho de Deus pelo testemunho de Maria. Ele orava ao Pai, mas até, pelo que eu saiba do Evangelho de João, Jesus até chegar em Caná da Galileia não operou nenhum milagre. Nenhum milagre. Não havia nada de sobrenatural. Quem conta milagres sobrenaturais de Jesus na infância são os evangelhos apócrifos, que não são evangelhos verdadeiros. Esse sim, que fala que Jesus um dia transformou crianças em porcos, esse tipo de coisa. Ele mesmo mandou matar 2 pais de crianças que foram reclamar lá, os pais morreram fulminados. Mas isso é lenda dos evangelhos apócrifos produzidos em Alexandria. Não tem nada a ver com os evangelhos canônicos reais. Os evangelhos canônicos reais mostram Jesus crescendo como qualquer criança, e só quando ele estava adulto que ele realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia, depois do batismo, que ele já tinha discípulos. Então, com base nesses elementos, eu posso afirmar que Jesus não teve nenhum erro moral. Mas erros humanos Jesus poderia cometer. E talvez até tenha cometido. Que erros humanos, Rodrigo? Bom, simples. Se eu colocasse uma bola de basquete na mão de Jesus, ele podia errar a cesta.
Se Jesus fosse fazer uma conta matemática, ele podia cometer um erro de cálculo como qualquer um. Não, mas Jesus não poderia cometer erro. Gente, se Jesus tivesse sido privado de qualquer erro que nós humanos podemos cometer, ele não poderia ser o nosso irmão nas nossas dores, nas nossas tentações, que Paulo fala que ele foi tentado em tudo. Aí, nesse intento, a primeira vez que ele ouviu uma confirmação para a crença de que ele era o Filho de Deus foi no batismo. Não há nenhum indício bíblico que o Pai tenha aparecido antes para ele ou sequer um anjo. Foi no batismo. No batismo não havia mais margem para dúvida. Ali, pela primeira vez, o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus deve ter saído da água, aí vem a psicobiografia, radiante, pulando, alegre, com o frescor daquela água aí. Ficou uns 2, 3 dias com os discípulos de João ali, pregando para eles. Depois ele vai para o deserto e a voz do Pai desaparece. E quem aparece? O diabo. E a Bíblia fala que Jesus foi jejuar, como aliás tem que ser a vida de muitos de nós crentes. A gente já não jejua mais, vocês perceberam? Pelo menos não jejuamos como deveríamos. Houve vários heróis e heroínas de Deus que jejuaram. Daniel jejuou. Temos que jejuar e orar. Tem alguma casta de demônios que não sai senão através do jejum e da oração. E Jesus jejuou para nos dar o exemplo. E depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. Óbvio. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." Lembra da história de John Ciesca, a verdadeira história dos 3 porquinhos na versão do lobo? Olha o lobo aqui apresentando a vida de Jesus na versão dele. Eu vou ler nas entrelinhas o que está por detrás desse diálogo do tentador com Jesus. Imagina que o diabo tenha aparecido para ele. Eu não imagino que Satanás apareceu para ele como Satanás. Ele deve ter aparecido para Jesus como um anjo de luz, glorioso, bonito, limpo, talvez cheiroso, iluminado, como ele faz quando quer enganar alguém. E de fato, no primeiro momento, Jesus olhou: quem é aquele sujeito? Será que é um enviado do Pai para me ajudar aqui? Mas ele fez uma pergunta, uma narrativa, que Jesus falou: peraí, se eu sou o Filho de Deus, tem alguma coisa errada. Por que se? Olha a versão do lobo. O diabo estava contando a vida de Cristo na sua própria versão. E na versão dele, ele queria fazer Jesus duvidar que ele era o Filho de Deus. Como o diabo quer fazer com você hoje. Quer levar você a duvidar que você é de fato um filho, uma filha de Deus. E não subestime o inimigo. Ele argumenta muito bem. Eu vou repetir isso aqui. Não subestime o inimigo. Ele argumenta muito bem. Eu imagino nas entrelinhas o que ele pode ter argumentado com Jesus quando pediu Jesus para transformar pães em pedras em pães. Ele deve ter pensado assim: não, Jesus, calma, não fica bravo. Eu sou meramente um anjo. Você é o Filho de Deus. Mas, sendo eu um anjo e você o Filho de Deus, eu posso cometer equívocos. Você não. Então, por misericórdia de mim, dá uma demonstração que você é o Filho de Deus mesmo. Veja se eu não vim para a pessoa errada. Vai que eu me equivoquei. E por que eu estou com dúvidas, Jesus? Sabe por que eu estou com dúvidas se você é o Filho de Deus? Olha no espelho. O Filho de Deus que eu conheço nas cortes celestiais, ele é brilhante, ele é majestoso, ele tem uma luz fulgurante que cega o olhar até do mais poderoso dos querubins. Mas você, desculpe, você tá feio, tá sujo, tá fétido. Eu tô na dúvida se eu vim na pessoa certa, porque você não tem nada que aparente ser o Filho de Deus. Percebeu? E, gente, eu já fiquei no deserto. A vez que eu fiquei mais tempo no deserto, foram quase 15 dias, não chegou a tudo isso, mas quase 15 dias. Quando eu voltei para Khartoum, que era a capital do Sudão, e fui tomar meu primeiro banho depois de dias, gente, eu entrava na banheira assim, uma casa muito simples da missão adventista ali, eu ficava esfregando o cabelo. Imagina se fosse uma mulher com cabelo grande. Eu fiquei até pensando nisso. Gente, a água saía da cor dessa tampinha aqui, ó. Porque o deserto lá, a terra é vermelha, sabe?
E não parava, não parava, não parava. E olha que eu esfreguei. E mesmo assim, depois que eu fui deitar, às vezes eu coçava a cabeça assim, ainda sentia uns grãozinhos de areia. A roupa ficou imunda, insuportável. Que era uma calça jeans dura. Agora imagina Jesus, como é que não estava a roupa de Jesus 40 dias sem lavar. Jesus dormindo no chão, levantando. O corpo de Jesus, como o corpo de qualquer ser humano, deve ter emagrecido. Jesus deve ter perdido muito quilo. Ele devia estar cadavérico. Não tinha nada nele que parecesse ser o Filho de Deus. Como talvez, se eu olhar hoje pelas convenções sociais, não tem nada em você que aparente ser você um filho, uma filha de Deus. Aí o diabo fala, veja bem, você é um filho de Deus mesmo? Você está ferrado. Você está ouvindo o Rodrigo agora, mas está desempregado. Você acabou de receber uma notícia agora que está com Covid. Você é filho de Deus mesmo? Olha lá, ó, aquele lá que está blasfemando de Deus, ele está sendo abençoado. Você só está ferrado. Depois que você abraçou Jesus, você só toma na cabeça. Então eu não quero saber. E quando Jesus olhou para aquelas pedras, que vontade de transformá-las em pães mesmo, que o pão no Oriente Médio ele parece mesmo uma pedra assim. Aí Jesus virou para ele e falou o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que em grego tem dois termos para a palavra. Você tem o termo rema, que é a palavra pronunciada, e tem logos, que é a palavra escrita, formatada de alguma forma. Por exemplo, se eu pronuncio Bíblia, isso é rema, pronunciei. Se eu escrevo Bíblia, isso aqui é logos. Logos, Bíblia, rema. E Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus. Percebeu? Então Jesus não estava falando ali das Escrituras. Não, Rodrigo, não. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus poucos dias antes? 1 mês e meio antes. No dia do batismo, o Pai falou, este é o meu Filho amado. Então Jesus falou assim, você tem razão, anjo. Não tem nada em mim que indique que eu sou o Filho de Deus. Eu estou sujo, eu estou fétido, eu estou no deserto, eu estou sofrendo, eu estou com fome, estou com sede, estou com frio de noite, estou com calor de dia. Mas o Pai falou que eu sou o Filho dele. E se o Pai falou, o Pai não mente. O diabo, percebendo que Jesus não... Ele queria primeiro tentar Jesus a independência de Deus. Mas percebendo que Jesus era fiel, ele teve uma outra estratégia. Olha o que a Bíblia fala. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Aí eu fico pensando, peraí, a Bíblia fala que o diabo levou Jesus à cidade santa. Ela não diz que o diabo fez parecer que Jesus estava na cidade santa. Ele levou mesmo. E para ele levar Jesus, tem que ser um levar físico. Porque para ele produzir em Jesus, na mente de Jesus, a sensação que Jesus estava na cidade santa, quando de fato ele não estava, fica esquisito. Parece que o diabo criou uma ilusão e iludiu Jesus, como uma droga faz com um drogado que vê alguma coisa que não existe. E a Bíblia não fala que o diabo fez parecer que Jesus estava lá. Também não acredito que ele poderia criar uma ilusão de ótica que enganasse Jesus. Ele não teria capacidade para isso. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Que inversão, que paradoxo. E o diabo coloca no pináculo do templo. Quando você vê o mapa de Jerusalém, no curso de mentoria, eu vou mostrar mapa de Jerusalém para vocês, para ficar mais fácil essas explicações. Você vê o pináculo do templo onde era o lugar mais sagrado. Então o diabo colocou Jesus lá. E ele deve ter perguntado para Jesus, Jesus, onde você está? No templo. Muito bem. O que o Pai falou que os judeus deveriam fazer antes de entrar no templo? Se purificar, se lavar, vestir vestes novas, brancas, lavadas. Qualquer situação fora disso seria desrespeito com o templo. Então, bingo, você está desrespeitando o templo de Deus. Você está em pecado. Vou te dar uma dica, Jesus. Pula daqui abaixo. Pula, pula, pula.
Que aí o pai, e olha que o diabo ainda usou a Bíblia com ele, usou o Salmo, porque está escrito lá que aos teus anjos dará ordem a seu respeito e eles te sustentarão para que você não tropece em pedra nenhuma. Assim como eu te carreguei até aqui, os anjos de Deus vão te segurar pela mão na hora que você estiver caindo, porque o pai vai ver que você pulou porque você queria parar de profanar o templo de Deus. Viu? Nesse momento ele queria colocar em Jesus uma culpa que não era para Jesus ter. E o diabo trabalha com dois extremos emocionais aqui. Para algumas pessoas ele coloca anestesia. A pessoa não se sente culpada de nada. Ele pode cuspir na cruz, que para ele tudo faz como tanto fez. Ele não se sente culpado de nada. Em contrapartida, no outro extremo, outras pessoas sofrem constantemente por uma culpa que parece que jamais será sanada. Aí Jesus falou para ele: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Você está querendo questionar o que o pai falou. E agora você me colocou aqui, não foi eu que vim. E você está querendo criar provas para eu provar o que Deus falou. O pai falou lá no batismo que eu sou o filho dele. Você não vai me colocar dúvida sobre isso, mesmo me colocando numa situação estranha aqui no templo. Aí o diabo leva Jesus a um monte muito alto. E lá mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Esse mostrar todos os reinos do mundo pode ser uma hipérbole, porque como é que o diabo ia mostrar todos os reinos do mundo? Não dava para lá de cima do monte Jesus ver os Estados Unidos, não dava para ver a Rússia, nem o diabo não pode prever o futuro, nem Roma. Mas esse aqui é uma hipérbole, por inclusão, é quando eu falo assim, todo mundo foi lá em casa. E quando você sobe no alto do monte da quarentena ali, você vê realmente Jerusalém lá em cima, você vê o Mar Morto lá na frente. Você vê a Jordânia, você vê várias cidades, você vê Jerusalém. E Jerusalém era para ser o coração da nação, do mundo. Isaías tinha uma promessa: as nações andarão sob a tua luz, ó Jerusalém. Então, ao ver Jerusalém, Jesus viu todos os reinos do mundo e o diabo tirou a máscara. Sou eu mesmo, Lúcifer. Agora vamos abrir o jogo. Eu vou te devolver tudo isso. Eu sei que você veio para tomar de volta o mundo para você. Mas vamos parar com essa guerra. Não precisa enfrentar a morte não, nem a dor. Eu te devolvo tudo. Mas olha, tadinho de mim, eu só queria ser Deus por um pouco e nunca consegui. Proste, ajoelhe e me adore só por um minutinho, só para eu sentir um pouquinho o que é Deus. Depois você pode pegar tudo para você. Ele tentou Jesus aqui com um caminho mais fácil. Aí Jesus vira e fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Mas é interessante que quando você lê esta mesma passagem no outro evangelista, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo... Lucas, capítulo 4, versículo 13. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Tem uma nota que Mateus não contou. Lucas colocou assim, olha. Lucas 4, verso 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ou seja, o diabo não tira férias. Mas se você, como Jesus, o repreender, ele irá embora. E sabe qual foi a maior demonstração de fé de Jesus? E com essa eu termino a minha reflexão nessa noite.
A maior demonstração de fé em Jesus, sendo que eu falei com vocês que o que Jesus fez foi por um ato de fé ligado ao Pai. Jesus fez o que qualquer ser humano poderá fazer se estiver imbuído do Espírito Santo de Deus. Ele curou, muitos profetas curaram, ele andou sobre as águas, o machado de Eliseu também flutuou, ele multiplicou os pães, Moisés também fez o maná cair no deserto. Agora, a maior prova de fé que Jesus deu não foi esse. Não foi ressuscitar Lázaro, foi ter a certeza que o Pai não ia aprontar com ele no final, mesmo que ao longo de sua trajetória, muitas evidências, eu gosto dessa palavra, parecessem supor que o Pai o havia abandonado. Então eu termino a minha reflexão sobre Jesus no deserto dizendo o seguinte: meu querido, minha querida, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, se você está atravessando o deserto da provação, da tentação, nunca esqueça disso. Mesmo que todos os indícios indiquem que você é um perdido, uma perdida, um loser, você ainda é um filho, uma filha de Deus. Por que eu sei disso? Porque o Pai falou. Mas Rodrigo, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Você está atravessando um deserto. O Pai falou. Confia no Pai. Ter a convicção de que o Pai não vai aprontar comigo no final. Esta é a maior demonstração de fé que alguém poderia ter. Pense nisso com carinho. E muito obrigado por sua ajuda, muito obrigado por suas orações, muito obrigado por suas observações. Nós estamos terminando essa live aqui com mais de 5.400 pessoas. Fora aquelas que assistirão a live que eu vou deixar gravada. Mas eu quero pedir que Deus fique comigo e com você, independente do deserto pelo qual você esteja passando. Tá bem? E quero aproveitar também e agradecer a vários que eu sei que já fizeram inscrição no curso Mentoria de Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva, e porque você está ajudando a realizar um sonho. Não um sonho para mim, não é a minha casa que eu vou construir, não é comprar um carro novo, não. É um museu de arqueologia bíblica para ter ali o acervo que nós temos. Muito obrigado. E eu teria o privilégio de poder passar para você uma mentoria com tudo que eu aprendi em loco para você. Não sei, repito, quando é que o NASP vai deixar eu fazer este novo. Eu não vendo curso pela internet. Então essa é uma oportunidade única. Pode ser que o NASP lá na frente veja que o negócio deu certo, e pode ser, mas eu não posso garantir. Então, vá lá na bio, clique lá e faça a sua inscrição. E você vai poder concorrer a uma viagem comigo para o Oriente Médio, vou poder conhecer você pessoalmente, ou quem sabe uma bolsa de estudos para um curso de pós-graduação do NASP em Arqueologia, ou ainda um kit com os meus últimos livros publicados. Tá bem? Gente, muito obrigado pelo carinho. Nós teremos outras lives essa semana, então fique atento aí nos horários, eu vou divulgar sempre aqui no Instagram. Um grande abraço e que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.